Eles eram os gigantes da antiguidade, guerreiros temidos, criaturas meio humanas, meio divinas, os Nefilim. Mas se o dilúvio de Noé destruiu todos os seres híbridos, por que a Bíblia ainda menciona gigantes depois disso? Teriam eles sobrevivido de alguma forma? Ou estariam de volta? O nome Nefilim aparece pela primeira vez em Gênesis 6. Ali, lemos que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, e delas nasceram os gigantes. Esses filhos de Deus são identificados por muitos estudiosos como anjos caídos, seres celestiais que transgrediram os limites entre o divino e o terreno. E seus descendentes não eram humanos comuns. O impacto dessas criaturas foi tão grande que Deus decidiu intervir com o maior ato de julgamento da história: o dilúvio. Mas aí começa o enigma. Em Números 13:33, séculos depois de Noé, os espiões de Israel relatam: vimos ali os Nefilim, descendentes de Enoque. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos. Como isso é possível? O dilúvio não era para ter acabado com todos eles? Alguns estudiosos acreditam que os anjos caídos voltaram a cometer o mesmo pecado após o dilúvio. Outros sugerem que os genes dos Nefilim podem ter sobrevivido por meio das esposas dos filhos de Noé. E há ainda quem diga que a linhagem dos gigantes foi preservada por forças espirituais ocultas que continuam atuando até hoje. Essa cena abre uma porta para o desconhecido. Os Nefilim, ao que tudo indica, podem ter sobrevivido de formas que desafiam a lógica humana. E talvez, apenas talvez, nunca tenham nos deixado. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai desafiar a sua compreensão do mundo espiritual. Antes de investigarmos quem poderiam ser os Nefilim nos dias atuais, precisamos entender por que essa figura bíblica continua tão enigmática e controversa. A origem dos Nefilim é apresentada de forma breve, mas impactante, em Gênesis 6:4, onde lemos: naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e delas tiveram filhos. Mas quem eram esses filhos de Deus? Teólogos, estudiosos e místicos debatem essa expressão há milênios. Uma das interpretações mais aceitas é que se tratava de anjos caídos, ou seja, entidades celestiais que abandonaram seu posto para se relacionar com mulheres humanas. O resultado dessa união: seres híbridos de estatura e poder extraordinários, conhecidos como Nefilim. No entanto, a Bíblia não é o único texto antigo a falar sobre esses seres. O livro de Enoque, um apócrifo que circulava entre os primeiros cristãos e que ainda é considerado sagrado por algumas tradições, oferece detalhes mais profundos. Nele, os anjos caídos são chamados de vigilantes, liderados por um ser chamado Semjaza, que desceu à terra com um grupo de 200 para corromper a humanidade. O livro afirma que os Nefilim devastaram a terra, bebendo sangue, ensinando feitiçarias, forjando armas e conduzindo os humanos à perdição. A narrativa termina com uma punição divina terrível: o dilúvio. Deus teria enviado as águas não apenas para purificar a humanidade, mas também para exterminar os Nefilim e aprisionar os anjos caídos nas profundezas do abismo. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: eles realmente foram extintos? Curiosamente, Números 13:33, escrito após o dilúvio, registra que os espiões de Israel viram Nefilim em Canaã. Eles dizem: também vimos ali os Nefilim, descendentes de Enaque. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos. Isso contradiz a ideia de uma extinção total e sugere que sua linhagem, de alguma forma, sobreviveu. Seriam esses Nefilim sobreviventes descendentes diretos? Ou talvez apenas uma nova geração de seres similares? E se a história deles não acabou no passado, mas continua sendo escrita até hoje,
Na próxima cena, vamos explorar as pistas surpreendentes encontradas em textos antigos, tradições ocultas e até evidências arqueológicas que indicam que esses seres ou seus descendentes possam ainda caminhar entre nós, mesmo que sob disfarces. Se os Nefilim não foram totalmente destruídos no dilúvio, onde eles foram parar? Teriam continuado existindo à margem da história humana? Ou deixaram apenas vestígios, rastros quase apagados, que hoje confundem arqueólogos, teólogos e até cientistas? Ao redor do mundo, há registros surpreendentes de culturas antigas que relatam encontros com deuses gigantes, seres que desceram dos céus e compartilharam conhecimentos avançados com os humanos. Na Suméria, esses seres eram chamados de Anunnaki. No Egito, os registros apontam para os Neteru, divindades de forma humana, mas com poderes incomuns. Em civilizações da América Central, como os maias e astecas, fala-se dos gigantes da criação, que precederam os homens comuns. Mas o que mais chama a atenção são os vestígios físicos. Na região do Vale do Eufrates, por exemplo, arqueólogos encontraram esqueletos humanos com mais de 3 metros de altura. Muitos desses achados desapareceram misteriosamente, alguns sob custódia de instituições como o Smithsonian, o que gerou inúmeras teorias de acobertamento. E não é só isso. Existem estruturas megalíticas espalhadas pelo planeta que desafiam até hoje a lógica da engenharia moderna. De onde veio o conhecimento para mover pedras de 100 toneladas com precisão milimétrica, como nas construções de Baalbek, no Líbano, ou nos blocos ciclópicos de Sacsayhuaman, no Peru? Será que tais obras foram realizadas por mãos humanas ou por uma raça diferente? Inclusive, algumas tradições ocultas sugerem que os Nefilim não apenas sobreviveram, mas se adaptaram. Com o tempo, teriam aprendido a se misturar entre os homens. Essa ideia aparece de forma simbólica em diversos mitos, como nos contos de semideuses gregos, nos relatos de híbridos celestiais e até nas histórias medievais de reis com sangue divino. E é aqui que o mistério se intensifica. E se os Nefilim não estivessem extintos, mas ocultos em posições de poder, influenciando impérios, conduzindo linhagens reais, manipulando eventos-chave da história? Ou talvez atuando hoje nos bastidores de governos, corporações e até movimentos religiosos? Claro, muitos chamam isso de teoria da conspiração. Mas vale lembrar que a história está cheia de eventos que um dia pareceram absurdos, até serem comprovados. Vamos explorar quem seriam esses possíveis descendentes dos Nefilim na atualidade e o impacto invisível, porém profundo, que eles poderiam estar causando no mundo moderno. Prepare-se, pois a linha entre o mito e a realidade pode estar prestes a se romper. E se os Nefilim não apenas sobreviveram, mas estão entre nós, agora mesmo? Essa é uma das ideias mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, mais exploradas nas teorias espirituais e conspiratórias da atualidade. E não estamos falando de gigantes de 4 metros caminhando pelas ruas. Estamos falando de linhagens de heranças genéticas, de uma semente espiritual corrompida que poderia estar se manifestando nas sombras da sociedade moderna. Vamos começar com o básico. Gênesis 6 nos conta que os Nefilim surgiram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Se houve descendência e essa linhagem sobreviveu ao dilúvio por algum meio, como por intermédio da esposa de um dos filhos de Noé, segundo algumas tradições, então parte desse DNA ainda circula entre nós. Mas onde estaria essa herança hoje? Muitos apontam para as famílias mais influentes da história. Linhagens reais, banqueiros globais, dinastias políticas que por gerações se mantêm nas posições mais altas de poder, aparentemente intocáveis.
Teóricos sugerem que esses grupos carregariam não apenas o sangue, mas a missão dos Nefilim, manter o domínio sobre os humanos comuns, usando ferramentas como a manipulação da mídia, engenharia social e domínio financeiro. E há outro fator, a busca moderna por hibridização, experimentos genéticos, engenharia de DNA, modificações corporais e até a inteligência artificial. Será que estamos, inconscientemente ou não, tentando restaurar a raça híbrida original? Ou pior, será que uma elite está conscientemente tentando trazer de volta os Nephilim? Em círculos mais ocultos, fala-se de rituais e pactos realizados por indivíduos de alto escalão com entidades espirituais poderosas. Alguns nomes se repetem: símbolos, gestos e mensagens escondidas em shows, filmes, eventos globais. Tudo isso, segundo os estudiosos dessa linha, serviria para preparar a humanidade para algo maior. E aqui entra uma pergunta incômoda. Por que há um esforço tão grande, por parte de alguns, para ridicularizar e silenciar quem fala sobre os Nefilim? Porque talvez a verdade seja mais próxima do que imaginamos. Talvez eles estejam sim entre nós. Não como monstros mitológicos, mas como influenciadores invisíveis, moldando o curso da história e preparando o palco para algo ainda mais sombrio. Vamos falar sobre o futuro. O que as profecias dizem sobre o retorno dos Nefilim? E qual o papel deles no cenário apocalíptico que se aproxima? Se os Nefilim não foram completamente extintos, e se eles continuam agindo nos bastidores, o que nos aguarda no futuro? Segundo algumas interpretações proféticas, os dias finais da humanidade terão paralelos diretos com os dias de Noé, dias marcados por corrupção espiritual, alianças proibidas e a manifestação de forças que desafiam a ordem divina. Foi o próprio Jesus quem alertou: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Mas o que havia nos dias de Noé, além da maldade generalizada? Nefilim. A Bíblia diz que, naqueles dias, havia gigantes na terra. E também depois, deixando uma brecha inquietante. Depois do dilúvio, depois da destruição que era supostamente definitiva, alguns estudiosos afirmam que os Nefilim, ou o espírito por trás deles, retornará com força total nos tempos finais. Outros, mais ousados, dizem que esse retorno já começou, por meio da manipulação genética, da abertura de portais espirituais, de pactos entre homens e entidades caídas. E se o que está por vir não for apenas uma batalha entre nações, mas uma guerra cósmica entre reinos espirituais? Imagine um mundo onde seres híbridos caminham entre nós, não necessariamente visíveis, mas ativos, influentes, infiltrados em governos, corporações e sistemas religiosos. Um mundo onde a tecnologia não apenas conecta, mas controla, onde a fé verdadeira será testada até o limite, e onde a separação entre céu e terra, espírito e matéria, será cada vez mais tênue. Neste cenário, a pergunta não é apenas: quem são os Nefilim hoje? Mas sim, estamos preparados para enfrentá-los? Porque no final, não se trata apenas de criaturas sobrenaturais ou lendas antigas. Trata-se de uma batalha por almas. Trata-se de discernimento, fé e coragem para resistir quando tudo parecer perdido. Trata-se de não ignorar os sinais. Trata-se de escolher de que lado da história queremos estar. E se este vídeo te ajudou a entender por que o mistério dos Nefilim é tão relevante para os nossos dias, deixe o seu gostei para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. Se você conhece alguém que se interessa por temas como esse, espirituais, proféticos e históricos, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode abrir os olhos de alguém hoje
E se você quer continuar aprendendo, crescendo na fé e se aprofundando nos mistérios da Bíblia, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa comunidade de buscadores da verdade. Tem alguma dúvida? Alguma sugestão para os próximos vídeos? Deixe nos comentários, vamos caminhar juntos nessa jornada. Lembre-se, o estudo da Palavra de Deus é uma batalha espiritual. E quanto mais nos armamos com conhecimento, mais preparados estaremos para os dias que virão. Que a graça e a paz de Cristo estejam com você. Até o próximo mistério.